Esse vídeo é para você que, assim como eu, foi ou ainda é refém da comparação. Eu creio que a comparação é algo inerente ao ser humano. Naturalmente e até de forma imperceptível, a gente se compara com as pessoas que estão à nossa volta. Hoje, no contexto de redes sociais, isso é ainda mais frequente, né? E acontece de forma mais intensa, porque nós passamos o dia todo sendo alimentados por informações, por notícias, por fotos, por vídeos de outras pessoas que transparecem a sua vida idealizada, porque nas redes sociais a gente só mostra o que quer mostrar, e ali não é nem de longe o retrato da realidade. E outras pessoas que estão vendo aquele conteúdo, consumindo aquele conteúdo, tendem a comparar a sua vida, o seu dia a dia, com a de outras pessoas. E muitas vezes essa comparação se torna frustrante. Por quê? Porque a outra pessoa, geralmente, quando você se compara, você não se compara para se colocar numa posição de superioridade. Geralmente, quando a gente se compara observando aquilo que nos falta em relação ao outro. E eu decidi compartilhar um pouco de como foi, para mim, viver essa prisão, digamos assim, da comparação. Como foi para mim ser refém da comparação e como eu fui liberta disso, né? Então, veja bem, essa é a minha história. Isso aconteceu comigo, então eu vou compartilhar com vocês o meu ponto de vista, porque eu creio que pode agregar na vida de alguém. Ultimamente, eu tenho me pegado pensando e refletindo de forma mais aprofundada sobre o meu jeito de ser, as minhas aptidões, as minhas habilidades, e comparando isso com quem eu era quando criança. Eu cresci em um lar muito equilibrado, em um lar muito saudável, em um lar cristão. E minha família é composta por meu pai, minha mãe e minha irmã. Minha irmã é mais nova do que eu. E foi com ela que eu cresci, foi ao lado dela que eu me desenvolvi ao longo de toda a minha vida. E aí, naturalmente, ela foi o meu parâmetro de comparação. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: nós não éramos parecidas, nem de longe. Nós éramos muito diferentes, sempre fomos muito diferentes. Eu era a irmã mais velha e eu observava, talvez até com mais clareza, as diferenças que existiam entre nós duas. E o que eu percebia? Que ela era muito mais rápida, muito mais inteligente do que eu, ou ela tinha uma capacidade de raciocínio muito acelerada. E isso fazia com que ela aprendesse as coisas num piscar de olhos. Ao passo que eu sempre fui a pessoa que tive o raciocínio mais lento, sempre precisei estudar mais para aprender as coisas, prestar mais atenção para aprender algo. E isso me travou em muitos aspectos. Então eu cresci uma criança extremamente tímida, inibida, não gostando muito, não se simpatizando muito com fotografias, filmagens. Então, na maioria das fotos que você pegar da minha infância, eu vou estar com o rosto fechado, eu não gostava de fotos, meio que transparecendo uma antipatia, talvez uma timidez. Mas essa timidez, ela maquiava, na verdade, a insegurança que eu sentia por não ser como a minha irmã. Tem algum problema nisso? Não. Tem algum problema nisso, né, no fato de ela ser como ela era e de eu ser como eu era? Não. Porque nós somos pessoas diferentes. Não é porque nós somos filhas dos mesmos pais, crescemos no mesmo lar, que nós somos parecidas em tudo. Na verdade, nós parecemos em pouquíssimas coisas. Minha irmã é o amor da minha vida. Eu sou apaixonada por ela. Eu amo ela demais e ela sabe disso. E na nossa infância eu não conseguia demonstrar isso, na verdade, eu era bem seca no que diz respeito a demonstrar sentimento por ela. E isso também é consequência da insegurança que eu sentia. E aí, o que acarretou essa comparação? Eu observava que ela tinha habilidades musicais, então ela cantava muito bem. Nós crescemos num lar cristão, então desde que nós nascemos a gente frequenta igreja, né? E ela na igreja pedia a oportunidade, cantava muito bem, sempre muito afinada. Não tinha vergonha de nada, falava com todo mundo, era super desinibida, super engraçada, risonha. Todas as fotos dela da infância vão ser fazendo alguma macacada, alguma coisa engraçada. E eu era o oposto disso. E eu observava ela cantando e eu não sabia cantar. Eu entendia que ela cantava muito bem. Então, se ela cantava muito bem e ela era o meu parâmetro, eu não sabia cantar, porque eu não cantava como ela. E dançar, ela sempre dançou muito bem, fazia parte do grupo de dança da igreja, criava as danças, ela criava as coreografias, ela era muito pequena, criança, ela já tinha essa habilidade. E ela dançava muito bem, era muito criativa, muito extrovertida, muito desinibida, e eu não. E como eu não conseguia ser como ela, porque ela era o meu parâmetro, eu achava que eu não sabia dançar. Então eu não participava dos grupos de dança, eu participei muito pouco. E isso foi se arrastando ao longo de toda a minha infância. Eu lembro que lá em casa, quando chegou o computador, meu pai comprou aquele computador de mesa grande, talvez as gerações atuais nem conheçam, né, essa máquina. Eu lembro que minha irmã rapidamente aprendeu a mexer em tudo no computador. Meu pai sentava com ela pra mostrar uma coisa ou outra, mas quando ele ia dizer uma coisa, ela já sabia outra coisa. Então, ele só falava uma vez, ela já aprendia um raciocínio extremamente rápido. E eu não, eu ficava ali do lado, observando, e ele tinha que fazer uma, duas, três, 10 vezes pra eu entender o raciocínio daquilo e conseguir fazer. Eu lembro um episódio bem marcante da minha infância que, quando chegou esse computador lá em casa, minha irmã rapidamente aprendeu a digitar. E ela digitava rápido. E eu não sabia digitar rápido, eu não conseguia digitar rápido. E aí, eu lembro que quando todo mundo tava fazendo outras atividades, eu ia lá pro computador e ficava sozinha, treinando como digitar. Eu queria aprender a digitar. E eu ficava lá horas e horas e horas e horas e horas, com o computador desligado. Treinando, mexendo no teclado pra tentar aprender a digitar. E aí, certa vez, minha mãe estava ali na próxima ao computador, comigo e com minha irmã, e eu que estava digitando um texto, alguma coisa, não lembro exatamente. Eu sei que minha mãe observou e disse assim: eita, filha, como você tá digitando rápido? E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu vi que todo o meu esforço tinha dado certo, né? Alguém tinha conseguido ver. E isso tudo que eu tô dizendo é muito engraçado, porque se você me conheceu na infância, os meus pais ou quem conviveu comigo vai dizer assim: Emily, impossível. Tu sempre foi a melhor aluna, tu sempre foi a filha mais comportada, tu sempre foi a filha mais obediente, tu nunca deu trabalho aos teus pais, tu nunca fez nada reprovável na tua infância. De fato.
Eu era a filha mais obediente, não só porque eu achava que tinha que obedecer, mas porque eu olhava pra minha irmã, né? Então o meu parâmetro era sempre ela. Então se ela desobedecia, eu sabia que isso desagradava os meus pais, eu não queria desagradar os meus pais, então eu obedecia. E se eu era a melhor aluna da sala é porque eu estudava muito, 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 muito. Eu estudava muito pra conseguir algo que minha irmã só precisava ir pra sala de aula e escutar o professor falando. Em casa ela não precisava pegar num livro, ela não precisava abrir um caderno pra ser a melhor aluna da sala. E ela ganhou medalha de melhor aluna da escola. E eu não, eu nunca ganhei essa medalha de melhor aluna da escola. Eu sempre tinha que estudar muito pra conseguir ser perto do que ela era. E por que que isso foi ruim? Porque isso me bloqueou, como eu disse, né? Isso me bloqueou em muitos aspectos da minha vida. Então isso me fez pensar que eu não sabia cantar, que eu não sabia dançar, que eu não sabia falar em público. Isso me tornou muito introspectiva, então eu não conseguia demonstrar minhas emoções, meus sentimentos. E isso me fez também muito inibida no que diz respeito ao convívio social. Então eu não era a pessoa que chegava no ambiente, conversava e tal. Não, nunca fui essa pessoa. E aí, o tempo passou e nada mudou. Nada mudou no seguinte aspecto. Eu continuei sendo exatamente como eu era na infância. Precisando me esforçar muito pra aprender as coisas, precisando prestar muita atenção pra conseguir compreender. Demorando um certo tempo pra aprender coisas difíceis, pra acompanhar raciocínios mais complexos. Eu continuei sendo essa pessoa e minha irmã continuou sendo a pessoa que ela era. Ela passou no vestibular de primeiro. Eu fiz 2 anos de cursinho pra passar no vestibular, na Universidade Federal. E ela terminou o terceiro ano, fez vestibular, passou. E ela continuou sendo assim, terminou graduação, fez mestrado, fez doutorado. E eu segui a minha jornada, né? Terminei a graduação a duras penas, tendo que estudar muito, 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 pra tentar tirar ali uma nota minimamente satisfatória. Me dedicando, aí depois Deus me abençoou, eu consegui entrar no mestrado, mas também foi muito penoso, muito sofrido, porque essa minha característica de não ser a pessoa que aprende as coisas de forma mais rápida, também tornou mais, digamos, sacrificada essa minha experiência do mestrado. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte aspecto. Deus tem filhos singulares. Nenhum dos filhos de Deus são iguais. Certo? A gente partindo desse pressuposto, temos que entender, se Deus nos fez diferentes, Ele vai nos usar para a glória dele, nessa característica que nós temos, na forma como nós somos. E eu não estou falando aqui de pecado, tá? Porque pecado tem que ser corrigido. Pecado precisa gerar em nós arrependimento, precisa gerar em nós mudança de rota, precisa gerar em nós quebrantamento de coração. Não estou falando disso. Eu estou falando do nosso jeito de ser. E aí, hoje eu me pego sendo uma professora universitária, falando em público com certa facilidade, totalmente desprendida de qualquer timidez ou de qualquer inibição. Eu não vou dizer que eu não fico nervosa. Eu fico. Eu fico nervosa toda vez que eu preciso falar em público. Mas eu não fico inibida. O meu nervosismo não me trava, não me bloqueia ou não me faz negar aquela oportunidade de falar. E quando eu observo quem eu era na infância e quem eu sou hoje, eu percebo claramente que Deus foi trabalhando na minha jornada. Foi trabalhando em mim, na minha jornada, não para mudar quem eu era, mas para me mostrar que Ele me fez assim e Ele me usaria para a glória dele da forma como eu sou. Então, se você parar pra me perguntar hoje, você vai dizer, tá, Emily, mas aí, você hoje canta muito bem? Eu vou dizer, não, eu não canto muito bem, eu não danço muito bem. Eu não danço é nada, na verdade. Eu não sou a pessoa que aprende as coisas rápido, eu não sou a pessoa que pega raciocínios no ar. Mas hoje eu também não sou a pessoa que se compara ou que se acha incapaz por ser assim. Eu tenho colegas de trabalho que são super inteligentes. Tem uma amiga especificamente, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber do que eu tô falando. Ela é muito inteligente. Todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu mando pra ela me explicar, ela tem um raciocínio muito rápido, ela pega as coisas no ar. E a gente convive todos os dias e eu não me comparo com ela. Porque eu sei que no meu passo, no meu tempo, eu também vou conseguir aprender e captar a profundidade daquilo que eu preciso para passar para os meus alunos em sala de aula. Hoje eu sei que se eu fizer uma aula de técnica vocal, eu posso aprender a cantar. Não é porque hoje eu não canto bem que eu sou incapaz de aprender a cantar. Hoje eu sei que eu posso aprender a cantar, hoje eu sei que eu posso aprender a dançar ou qualquer outra coisa do tipo. Antes, na infância, eu me achava incapaz por me comparar com a minha irmã, ver que ela era excelente naquilo e eu não ser como ela. E eu dizia, se eu não sou como ela, eu sou incapaz de fazer. Hoje não. Hoje eu percebo que, de fato, eu não sou como ela. Mas eu posso aprender no meu tempo, seguindo, respeitando quem eu sou e chegar no ponto de repente, cantar bem, cantar razoavelmente, dançar razoavelmente. E o que é que eu quero dizer? É que Deus vai nos usar da forma como nós somos. Deus não me fez uma pessoa que canta bem ou que dança bem. Mas Ele me fez uma pessoa que, à medida que eu me esforço, na medida que eu me esforço para aprender, eu de fato aprendo e consigo transmitir esse aprendizado. É o que eu faço hoje, minha profissão gira em torno disso. E eu também faço isso na igreja, quando eu prego, quando eu ensino a palavra de Deus. No meu tempo, eu aprendo aquilo, eu estudo muito, leio muito, e no meu tempo eu aprendo e consigo com facilidade transmitir. Porque eu tenho essa aptidão, né? Eu tenho esse dom, que é um dom de conseguir transmitir com facilidade alguma coisa, uma informação, por exemplo. E é isso que eu faço em sala de aula. Então, por que eu disse pra você que esse vídeo era pra você, que é refém da comparação? Porque nós não precisamos nos comparar. Porque nós não precisamos ser como as outras pessoas. Nós não precisamos ter uma pessoa para ser o nosso parâmetro, daquilo que a gente pode ou não, daquilo que a gente consegue ou não. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer a Ele que queremos viver para a glória dele. O que nós precisamos é nos colocar totalmente à disposição do Senhor e dizer, Senhor, me usa naquilo que eu sou capaz de fazer do jeito que o Senhor me fez. Me usa naquilo em que eu posso ter habilidade e glorificar o teu nome. E assim Ele vai fazer. Porque se eu não tenho uma voz belíssima para cantar, ou um raciocínio rápido, ou qualquer coisa desse tipo, eu tenho uma outra virtude, ou um outro talento, ou um outro dom, ou facilidade para fazer uma outra coisa que a minha irmã não tem. De repente, eu nem sei, mas de repente até ela também se comparava comigo na infância e se sentia incapaz de fazer algumas coisas que eu fazia.
Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos ser reféns da comparação, porque nós não precisamos nos comparar, nós não precisamos ser iguais a ninguém. Nós somos singulares. E na nossa singularidade, nós vamos conseguir fazer boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus, porque foi isso que Jesus disse, né? Que os outros precisam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então hoje, gente, assim, abrindo meu coração aqui, o que acontece muitas vezes? Eu tô aqui com um livro na mão, lendo, e lendo um assunto difícil, complexo, que eu tenho que ler 2, 3 vezes a mesma página para entender. E quando eu entendo, eu digo, Senhor, muito obrigada, porque eu consegui, depois de ler 3, 4, 5 vezes, eu consegui entender isso aqui. E consigo passar para outra pessoa esse entendimento. Obrigada, porque mesmo no meu tempo, o Senhor me deu a capacidade de aprender e a habilidade de transmitir. E é nisso que o Senhor me usa, né? Eu tenho contato com quantas pessoas hoje em dia, né? Eu que era inibida, travada, por me sentir incapaz, insegura. Hoje eu sou a pessoa que diariamente convive com centenas de outras pessoas, né? No meu universo de faculdade, de sala de aula. Todos os dias eu tenho contato com muita gente. E a todo momento eu estou precisando ensinar alguma coisa, aprender uma coisa nova, aprender no meu tempo, ensinar da forma que eu sei ensinar, e por aí vai. Então, não se compare. Não se compare. Entenda que Deus pode lhe usar do jeito que você é, certo? E se liberte das amarras, das cadeias da comparação, porque isso só te aprisiona. Isso só te faz achar falsamente que você não pode fazer uma coisa ou que você não tem outras habilidades. Você foca tanto, você dá tanta atenção ao que o outro tem que você não tem, que você perde de vista aquilo que você consegue fazer com excelência, as habilidades que você tem, as aptidões, os talentos, os dons que você tem, que de repente outra pessoa não tem, certo? Então, que nós possamos compreender quem somos e colocar isso à disposição de Deus, para que Ele nos use aonde quer que estejamos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, aonde quer que estejamos. Que Deus nos use para a glória dEle, do jeito que nós somos, da forma como Ele nos fez, com as características, com as limitações, com as habilidades que nós temos, porque é Ele que nos fez e Deus não erra. Não existe erro. O Senhor é perfeito e tudo que Ele faz é bom. Então, fica eu compartilho com você essa minha experiência para que você também reflita. Caso isso tenha acontecido com você ou isso aconteça com você e você ainda esteja com os olhos vendados para perceber que essa sua insegurança ou essa sua eh, esse seu excesso de timidez que lhe bloqueia para fazer as coisas, que lhe impede de fazer as coisas, pode ser fruto de uma postura de comparação que não está agregando em nada na sua vida, só está lhe trazendo prejuízo. Então, ore. Peça a Deus que lhe mostre se de fato é isso que está acontecendo com você, se é esse o motivo das limitações que você se coloca, e peça a Deus que lhe liberte disso. Que você não viva olhando para os lados, se comparando com A, com B ou com C, mas que você olhe para Ele e diga, Senhor, me usa para a tua glória, do jeito que o Senhor me fez. E eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida, do jeito que foi na minha. E isso não aconteceu há muito tempo. Eu só tive essa percepção mais aprofundada de tudo isso, dessa minha história, e de quem eu sou hoje, há pouco tempo. E isso tem trazido um alento, uma paz ao meu coração, por compreender quem eu era, quem eu sou hoje, e como Deus quer me usar e como Ele pode me usar para a glória do nome dele, tá bom? Então, espero que você goste desse vídeo, que tenha sido útil para você. Até a próxima. Tchau!